Vamos lá então, Neemias, capítulo 1, e o verso de número 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive orando e jejuando perante o Senhor dos céus. Preste atenção na palavra de Deus. Existe um cenário em Jerusalém, e o cenário não é muito bom não. É um cenário de destruição. É um cenário caótico. O cenário de Jerusalém é um cenário literalmente de caos, confusão, desordem, está tudo desarrumado em Jerusalém. O inimigo invadiu as terras de Jerusalém, invadiu a cidade de Jerusalém. Esse inimigo chamado Nabucodonosor, o qual sem piedade alguma vai destruir aquela cidade, vai acabar com aquela cidade, vai destruir as casas, vai destruir, enfim, os muros da cidade, vai trazer desolação, vai matar pessoas, e alguns ele leva cativo. E a Bíblia nos fala que este era o quadro de uma cidade que outrora tinha sido uma cidade, eu diria até de glória, uma cidade que já desfrutou de dias maravilhosos, uma cidade que em alguns reinados, por exemplo, Salomão, Davi, teve momentos de vitória, ampliou seus termos, teve grandes, eu diria grandes conquistas, mas que agora o cenário já não é de bênção. Agora o cenário já não é mais de vitória, agora é um cenário de caos. Talvez é essa reflexão que você faz aqui nessa noite. Pastor, eu tenho memórias boas na minha vida, eu tenho memórias de vitória na minha vida, eu tenho memórias de momentos bem melhores do que o que eu vivo hoje, pastor. Eu tenho memórias melhores, mas simplesmente estão somente nas memórias. A glória daquela nação estava somente na memória, porque não era aquilo que de fato eles viviam. Eles simplesmente lembravam que um dia eles já tinham sido abençoados, mas não era o que eles estavam vivendo. Eu quero dizer para você, antes de tudo, que a vontade de Deus para nós aqui nessa noite não é que simplesmente a gente se lembre que a gente já teve dias melhores. A vontade de Deus hoje aqui para nós não é que simplesmente nos trazer boas lembranças. Talvez isso possa fazer parte de um processo de recuperação, mas eu quero ir um pouco mais além do que isso. A vontade de Deus é que não somente lembramos, mas que voltemos a viver dias melhores para a nossa vida. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos dias de vitórias. Havia algo estabelecido de Deus sobre aquele povo. Houve uma destruição. A Bíblia nos fala que teve uma invasão do inimigo, e nós sabemos quem é o nosso principal inimigo. O nosso inimigo não é outro senão o diabo. O diabo é o nosso inimigo declarado. Nem sempre ele vai aparecer para a gente e vai dizer: tá vendo, eu sou seu inimigo. Nem sempre o diabo vai aparecer com chifre, cauda, um tridente para cutucar a gente, não. Existem situações que são proporcionadas pelo diabo. Existem ocasiões que são semeadas pelo diabo para trazer destruição. Ou existem também outras ocasiões que o inimigo se prevalece, que o inimigo se oportuna de alguns descuidos que eu e você podemos ter na nossa vida para ele causar a destruição. Nós sabemos que toda semente de destruição é maligna. Isso é declarado na palavra de Deus. Livro de João capítulo 10, versículo 10 nos fala sobre isso. O inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então tudo que é de destruição não vem de Deus. Tudo que é de destruição vem por parte do mal, do maligno. Mas nem tudo é ocasionado necessariamente por uma ação direta de Satanás. Quem me entende, diga glória a Deus. Tudo que invadir um território que não é seu pode ser um destruidor. Tudo que entrar em um território que não lhe pertence pode ser um invasor perigoso e vai trazer danos. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. O motor do seu carro, quem tem carro, ele está preparado para receber algum tipo de combustível, álcool, gasolina.
e alguns diesel. Estão inventando alguns outros métodos. Mas se o seu carro é um flex, por exemplo, você pode colocar álcool ou gasolina. Se você colocar diesel, vai ter problema, vai ser um invasor, vai ser um intruso. Se você colocar água ali, vai ser um problema, porque ali não é o lugar dela. Gordura em excesso no coração vai trazer problema, porque ali não é lugar de gordura nas veias do coração. Pode causar um infarto. Então tudo que é intruso no ambiente pode trazer destruição. Nem tudo é ação direta de Satanás, mas ele aproveita da situação para trazer destruição. Quem me entende, diga glória a Deus. Por exemplo, existem alguns intrusos que podem entrar na nossa vida e trazer problemas. Por exemplo, quando falamos de família, há algumas coisas que podem trazer danos para uma família. Por exemplo, a falta da comunicação pode trazer problemas para uma família, porque o diálogo é um princípio fundamental para a saúde de uma família, de um casamento. E se faltar a comunicação, pode ser então um intruso que vai entrar nessa casa e vai trazer destruição. O egoísmo pode ser um elemento intruso, destruidor dentro de uma família, até porque egoísmo é justamente o oposto ao amor. Se amor nos fala de preocupação com o próximo, egoísmo fala de uma preocupação exclusiva consigo mesmo. E isso traz problema para uma família. Não necessariamente pode ser uma ação do diabo, pode ser uma irresponsabilidade humana, mas que o diabo vai aproveitar dessa situação. Quem me entende, diga glória a Deus. Não necessariamente pode ser a mão do diabo, mas o diabo aproveita da situação. Preste atenção. Talvez algumas pessoas tenham problema na sua vida e nessa noite estão dizendo: Senhor, eu preciso de restauração na minha família. O Senhor tem restauração para você aqui hoje. Talvez algumas pessoas que buscam de Deus uma restauração na sua vida sentimental. Não é pouco o número de pessoas que têm problema na sua vida sentimental. Poucos é que têm coragem de dizer que está com um problema, mas são muitas pessoas que convivem com esse problema. E existem alguns intrusos na vida sentimental que podem trazer problemas, que podem trazer destruição para sentimentos. Por exemplo, a precipitação. Tem pessoas que não têm paciência na sua vida sentimental, acaba tendo problemas. Ou algumas são extremamente descuidadas e vai ter problema na sua vida sentimental. Talvez há pessoas que dizem: pastor, o meu problema, a minha restauração está relacionada à vida financeira. Existem alguns intrusos também que podem trazer danos para a sua vida financeira e não ser necessariamente uma ação do diabo. Por exemplo, pessoas que têm descontrole com o consumo, vai ter problema na sua vida financeira. Desequilíbrio com o consumo, aquilo que o capitalismo nos sugere. O excessivo consumismo pode trazer problema na parte financeira. De repente que alguém começa a comprar mais do que pode pagar. Talvez um outro problema também que podemos citar relacionado à vida financeira é a avareza, o extremo amor ao dinheiro. Em relação à saúde, existem alguns intrusos que podem trazer problemas em nossa saúde. Talvez uma má alimentação, talvez uma falta de repouso, talvez uma falta de atividade. Pode ser intrusos que vão trazer problemas para a nossa saúde. Ou temos também problemas relacionados à nossa vida espiritual, problemas que podem acontecer de ordem espiritual em nossa vida. Talvez uma frieza espiritual, talvez um pouco de falta de atenção com a vida espiritual, e vão trazer enfermidade espiritual. Pastor, eu não entendi por que o senhor passou por todas essas áreas. Preste atenção. O que eu quero dizer é que muitas vezes áreas afetadas na nossa vida são afetadas naturalmente, mas sempre existe uma intenção do diabo em destruir. Algumas coisas podem ser ocasionadas por um simples descuido nosso, mas sempre a intenção de destruir e de trazer danos sempre vem por parte de Satanás. É neste ponto que eu quero falar para você aqui nesta noite, a respeito da reconstrução, a respeito de reordenar, de reconstruir, de retornar aquilo que um dia já foi bom na sua vida e precisa ser melhorado. Talvez de atitudes que você precisa tomar aqui nesta noite, para que você volte a reconstruir sua vida, volte a reconstruir os seus sentimentos. Quando falamos em reconstrução, nós falamos de trazer forma novamente, talvez de trazer a forma anterior ou trazer forma melhor. Uma coisa eu tenho certeza: sempre quando a restauração parte da vontade de Deus, Ele não somente volta ao formato anterior, mas Ele sempre faz algo de forma melhor. Sempre quando a restauração parte de Deus, a restauração de Deus sempre vai trazer um resultado muito melhor do que o princípio daquilo que nós pensávamos ter ou daquilo que nós pensamos a perder. A Bíblia nos fala que Neemias está olhando para Jerusalém.
E qual é o cenário que ele vê em Jerusalém? Destruição. Eu volto a dizer, eu não sei qual é a área da sua vida que está destruída. Havia algumas coisas naquele povo que permitiram a destruição. Havia alguns erros que aquele povo cometeu que permitiu a destruição chegar na vida deles. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de reconstrução. O que eu posso garantir para você aqui nesta noite é que a restauração de Deus, ela é certa se nós entendermos hoje a sua palavra. Uma coisa eu tenho certeza: se em alguma coisa nós falhamos, e quem é que não falha? Se em algumas coisas, talvez em algum ponto da nossa vida faltou atenção e de repente algo se destruiu na nossa vida, não tem problema. O importante hoje aqui para nós é nós olharmos a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus sugere para nós. Aquele povo acabou errando, acabou falhando, e isso trouxe destruição para eles. Mas deixa eu falar uma coisa para você: pior do que o problema é o condicionamento ao problema. Pior do que ter um problema em nossa vida é a gente se condicionar a um problema. O problema não é o tamanho do problema. O grande diferencial é a nossa força de vontade de vencer na vida. Isso faz toda a diferença. O problema não são nossas limitações. O problema não é a nossa falta de capacidade. O problema é a nossa aceitação em relação aos problemas. Em meio àquela destruição, não havia ninguém no meio de todo Israel que se levantasse para fazer a diferença. No meio de toda aquela destruição, entre os filhos de Israel, lá em Jerusalém, ninguém tomava a atitude de se levantar e fazer alguma coisa. Mas lá no reino da Pérsia, no reinado do rei Artaxerxes, havia um homem chamado Neemias. Neemias ouve falar da situação do reino de Israel. Neemias é alguém de atitude. Neemias é alguém que ouve falar do problema, mas não se condiciona ao problema. Neemias ouve falar da situação de Israel. É claro que é uma situação difícil, mas ele não paralisa diante da situação. Preste atenção, não deixe os problemas da vida paralisar a sua fé. Eu falei de várias áreas da nossa vida que podem ter problemas, mas não deixe que nenhum problema em nenhuma área da sua vida paralise os seus esforços, paralise a sua credibilidade em Deus, paralise a tua credibilidade de que as coisas podem ser diferentes. Neemias está enxergando a destruição, mas Neemias tem coragem e tem fé em Deus. É isso que faz toda a diferença. Neemias ouve falar de como está a situação daquele povo: a miséria, a destruição, os muros estão derrubados. O que é que Neemias faz? O que é que Neemias faz? Neemias se desespera e diz: pronto, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Preste atenção, aqui é o ponto principal que eu quero falar com vocês aqui hoje. A parte principal da restauração, a parte principal da restauração de Deus em nossa vida está na atitude de Neemias. Qual é a primeira atitude que este homem tem diante desta grande destruição? Versículo 4 nos fala: e sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A questão que eu quero debater aqui hoje não é o tamanho do seu problema, não é a área da sua vida que se degradou, que se destruiu. Isso pouco importa. O que eu quero falar para você aqui hoje: qual deve ser a minha e a sua atitude diante de qualquer destruição, diante de qualquer catástrofe, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer área da nossa vida que precisar de restauração, seja a família, seja a nossa vida sentimental, psicológica, seja nossas finanças, seja a nossa saúde, ou até mesmo a nossa vida espiritual. A grande diferença não é na proporção do estrago. Aquela cidade está totalmente destruída. Estamos falando de toda uma nação, de todo um povo destruído. Talvez isso é muito pior do que o problema que você vive hoje. Qual é a atitude de Neemias? Qual é a atitude de Neemias? Isso é o que faz toda a diferença na nossa vida. Neemias não vai abrir a boca para reclamar. Neemias não vai se condicionar também não. Neemias vai falar com quem pode resolver o problema.
Essa é a grande questão. Isso é o que faz a diferença. É a gente falar com quem pode nos ajudar. Porque às vezes a gente fala com o A, fala com o B, fala com o C, fala com o alfabeto todo, e menos com quem pode nos ajudar. Neemias olhou aquele problema e já logo entendeu. Quando Neemias tem a informação do seu problema, ele logo identifica: esse problema eu não posso resolver, este problema quem está lá não pode resolver, esse problema somente Deus pode resolver. Eu já sei, eu vou falar com Deus. É o problema grande, não tem problema, eu vou falar com Deus. Isso é o que faz a diferença. Neemias tem um grande problema, mas ele vai resolver isso com Deus. Ele vai levar o problema para Deus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Toma uma iniciativa aqui hoje. Tem uma atitude diferenciada hoje. Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Vai levar o teu problema para Deus. Coloque diante do Senhor. Eu estou falando daquilo que é mais importante diante de qualquer restauração. A restauração com Deus precede todas as restaurações em nossa vida. Eu vou dizer para você de novo: a nossa restauração com Deus, ela precede, ela vem antes de toda e qualquer restauração em nossa vida. Havia um problema físico naquela cidade, havia um problema material naquela cidade, havia um problema moral naquela cidade, havia um problema financeiro naquela cidade. Mas o que é que Neemias vai fazer primeiro? Ele vai primeiro falar com Deus. Começa falando com Deus. Começa falando com Deus. Começa abrindo o seu coração para Deus. Começa compartilhando com Deus. Se for chorar, chora para Deus. Não adianta simplesmente lamentar o problema. Não adianta também cruzar os braços. O tempo não vai resolver. Ficar olhando as coisas acontecendo também não vai resolver, não vai trazer restauração. Mas eu te desafio aqui hoje, a colocar isso diante de Deus. Coloca o teu joelho no chão, fala com Deus, faz como Neemias, fala com Deus dos céus. Versículo 5, nós vemos a compreensão de Neemias, quando ele coloca Deus no lugar de Deus. Versículo 5, ele expressa: ah, Senhor Deus dos céus. Neemias está expressando a grandeza de Deus. Deus grande e terrível. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele conhece o poder de Deus, que guardas o conserto e a benignidade. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor tem uma promessa, e eu me lembro desta promessa, e eu sei que o Senhor é bom para cumprir esta promessa na minha vida. Talvez você vai dizer: pastor, eu sei que há uma promessa na minha vida. Eu sei que há uma promessa na minha vida. Pois então fale com o Deus que fez a promessa. Pastor, Deus falou, está falado. Ninguém desfala o que Ele já falou. Mas então vai falar com Ele, vai conversar com Ele. Essa é a atitude de Neemias. Ele vai falar com Deus. Versículo 6, ele pede para que Deus dê atenção para a sua oração, ao clamor que ele fazia. E além de tudo, ele vai confessar diante de Deus as suas falhas. Preste atenção, Neemias não vai falar com Deus para culpar Deus. Muitas vezes a gente ora, mas a gente ora errado. A gente, de uma forma indireta, muitas vezes nós agimos como Marta. A gente quer atribuir a Deus os nossos problemas. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, se o Senhor estivesse aqui antes. Preste atenção, Neemias não vai atribuir nada a Deus. Ele sabe que existia uma permissão de Deus, mas antes de qualquer coisa, ele vai se humilhar a Deus. Ainda no versículo de número 6 e 7, ele vai confessar os seus pecados diante do Senhor, e vai confessar os pecados diante de Deus a respeito daquilo que Israel havia transgredido. Preste atenção, Neemias vai dizer: Senhor, eu sei, Senhor, que nós erramos, eu sei que nós falhamos, eu sei que o povo de Israel falhou, mas eu acredito na sua misericórdia.
Eu acredito no seu perdão. Presta atenção, nós temos um Deus perdoador. Não importa em que área nós tenhamos falhados, não importa em qual área nós tenhamos errado, porque eu já disse, muitas vezes o erro é nosso, mas grande é o Senhor para nos perdoar, grande é o Senhor para nos restaurar. Se nós erramos, não tem problema, vamos dobrar os joelhos, vamos pedir perdão ao Senhor, Ele terá misericórdia de nós. Versículo 8, ele vai pedir para que Deus, lembra-te, Senhor, da tua palavra. Neemias está orando e está colocando diante do Senhor a sua fé pela palavra de Deus. Neemias entende: Senhor, a tua palavra é fiel, eu sei que aquilo que a tua palavra nos prometeu, ela cumprirá em nós. A palavra de Deus é o parâmetro de tudo em nossa vida. A palavra de Deus é a base de tudo na nossa vida. E Neemias está fazendo a menção da palavra de Deus. Senhor, eu me lembro o que o Senhor disse na sua palavra. O Senhor disse que se nós pecássemos, ele está falando no versículo 8, se nós transgredíssemos a tua lei, o Senhor nos espalharia. Então, Senhor, se eu estou vivendo algum mal, Neemias está dizendo, se nós estamos vivendo algum mal, foi porque nós erramos. Versículo de número 9, mas o Senhor também disse que se nós nos convertesse ao Senhor e guardasse os seus mandamentos, então o Senhor nos ajuntaria novamente e nos traria ao seu lugar. Neemias está lembrando: Senhor, a tua palavra nos avisou, se nós transgredisse a tua lei, o Senhor ia permitir a destruição. Mas também a tua palavra nos dizia, Senhor, a tua palavra também nos falou que se nós nos convertesse, o Senhor nos restauraria. A tua palavra também nos disse que se nós nos arrependesse, o Senhor também nos ajuntaria novamente e nos devolveria a dignidade. Preste atenção na palavra de Deus, ela é o parâmetro de toda a verdade para a nossa vida. A palavra de Deus é a condição de Deus para o cumprimento de todas as suas promessas. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele nos falou. Não importa se um erro meu ou seu permitiu acontecer alguma destruição em nossa vida, se hoje o nosso coração nos voltar para a palavra de Deus, o nosso Deus é fiel e Ele cumprirá a sua palavra de restituição e de restauração em nossa vida. Ele restaurará. A oração de Neemias, ela é ouvida por Deus. A oração de quebrantamento de Neemias, ela é ouvida diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que um coração quebrantado não rejeitará Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilha na presença de Deus tem resposta de Deus. Aquele que se humilha aos pés da cruz não volta para casa sem o seu milagre. Neemias se humilha a Deus e a resposta de Deus chega para ele no capítulo 2. O rei Artaxerxes observa a tristeza de Neemias, observa o silêncio de Neemias, pergunta para Neemias qual é o problema, e ele vai dizer: é claro que eu estou triste, porque a minha cidade está desolada. Mas preste atenção, em nenhum momento Neemias foi reclamar para o rei Artaxerxes. Ele estava triste porque não dava para esconder aquela tristeza, mas ele estava negociando com Deus. Ele estava negociando com Deus, ele estava conversando com Deus. A Bíblia nos fala que o rei determina para Neemias: se esse é o seu problema, Neemias, então pode voltar para a sua cidade, pode levar uma comitiva, pode começar o trabalho da reconstrução. Presta atenção, algo é muito importante a gente entender: Deus prepara o ambiente da reconstrução, mas o trabalho é nosso. Deus prepara condições, mas o trabalho é nosso. Deus está preparando o ambiente para Neemias reconstruir Jerusalém, mas o trabalho é de Neemias. Aquilo que era impossível agora vai se tornar possível, mas Deus está colocando uma responsabilidade na mão de Neemias. O impossível é para Deus, é claro, mas Ele nos proporciona, Ele nos capacita, Ele coloca sobre nós o seu Espírito e diz: meu filho, agora que você entendeu a minha verdade, eu coloco
coloco sobre você a minha graça. Você só precisa se levantar, porque a partir de agora, a partir deste momento, as coisas serão diferentes. A partir de agora as coisas serão diferentes, porque eu estou sobre a sua vida. A reconstrução vinha de Deus, mas o trabalho era de Neemias. A construção provinha do Senhor, a restauração provinha do Senhor, mas Neemias haveria de colocar as suas mãos e trabalhar para que a reconstrução acontecesse. Deus prepara o ambiente, mas o trabalho é nosso. Deus prepara as condições, mas o esforço é nosso. Deus diz: você quer restaurar? Então eu sou contigo. Você quer recuperar aquilo que se perdeu? Então eu sou contigo. Você quer restaurar a sua família? Então eu sou contigo. Você quer restaurar as suas finanças? Então eu sou contigo. Quer restaurar a sua vida sentimental? Quer restaurar tudo? Eu estou contigo. Vai na frente, pode ir, Neemias. Eu estou com você. Eu preparo condições, eu preparo meios, eu preparo caminhos para que você então vá e faça. Deus então nessa noite só diz para nós: se você ouviu a minha palavra e entende que eu falo contigo, a partir de agora eu só preciso da tua atitude. Deus estava dando condições para Neemias: vai e restaure, vai a Jerusalém e restaure, porque agora eu estarei com você. Enquanto Neemias está concluindo a construção, enquanto Neemias está terminando o muro, lá no capítulo 6, a Bíblia nos fala que os seus inimigos ouviram falar da reconstrução. Sanbalate, lembra? Tobias. E eles já haviam tentado várias maneiras acabar com a reconstrução. Presta atenção: sempre que o seu inimigo ouvir falar que você está reconstruindo sua vida, ele vai procurar te parar mais uma vez. Sempre que você estiver em processo de restauração de Deus, sempre que você estiver em processo de reconstrução de Deus na tua vida, o inimigo virá mais uma vez contra a sua vida para tentar te parar. Aqueles inimigos já tinham tentado de todas as maneiras, e agora Neemias está terminando de reconstruir o muro. E o versículo de número 3 do capítulo 6 de Neemias está dizendo que eles vão tentar chamar a atenção de Neemias, para que Neemias parasse de trabalhar, para que Neemias deixasse de construir o muro. Mas ele vai responder aquilo que eu e você precisamos responder aqui nesta noite. Enviou os mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, não poderei descer. Por que eu cessaria esta obra? Preste atenção: o processo de restauração de Deus na nossa vida começa a partir do momento que eu e você identificamos. Nós entendemos que a restauração é necessária. Nós procuramos o auxílio de Deus, nós procuramos o aval de Deus. Deus coloca sobre nós a sua graça, Deus coloca sobre nós a direção, como Deus dirigiu Neemias: Neemias, vai por aqui. Neemias, vai por aqui e reconstrói, eu serei contigo. Todas as vezes que você estiver determinado em reconstruir, o teu inimigo vai tentar te desanimar. O quarto passo para a gente continuar a reconstrução, para nós não ficarmos por construção incompleta, é você não desanimar. É você não desanimar. Existe um processo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, e não é assim que Deus trabalha. Algumas coisas podem acontecer instantaneamente, mas algumas coisas existem um processo. Um tijolo era colocado de cada vez. Assim era a reconstrução do muro. Era um tijolo de cada vez. Cada dia aquela cidade estava sendo reconstruída. Assim também é a ação de Deus. Deus vai nos reconstruindo dia após dia, desde que nós identificamos a ação dele sobre nós. O que eu e você não podemos fazer é parar, é desistir. O inimigo vai investir meios para que eu e você estamos dessa reconstrução. O inimigo vai tentar colocar impedimentos, empecilhos, para que você pare. Eu estou em uma grande obra, não posso parar. Eu estou em uma grande reconstrução, não posso parar. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Identifique a restauração de Deus hoje na tua vida. Busque a Deus antes de tudo. Faça como Neemias, busque a Deus antes de tudo. Faça a sua parte.
E não desanime, não desista. A reconstrução vem de Deus, mas o esforço é nosso. Eu sei que muitas vezes a gente quer que tudo venha prontinho do céu, mas nem tudo vem prontinho do céu. Deus nos dá a capacidade para lutarmos, Deus nos dá força para guerrearmos, Deus nos dá a direção para seguirmos. Identifique hoje a direção de Deus na tua vida. Identifique hoje a graça de Deus na tua vida. Identifique hoje a ferramenta que Ele coloca nas suas mãos para você recomeçar novamente, reconstruir, recomeço. O Senhor reconstruirá a sua vida. Haverá um recomeço na sua vida. Haverá uma restauração lá na tua casa. Haverá uma restauração no seu casamento. Haverá uma restauração nas suas finanças. Haverá uma restauração na sua vida sentimental. Haverá uma restauração na sua vida espiritual. É Deus que proporciona a restauração, mas o trabalho é nosso, e Ele vai nos dar graça aqui hoje. E nós não seremos detidos pelo nosso inimigo, não seremos barrados pelo nosso inimigo. Ele vai investir de todas as maneiras, mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós vamos olhar para o inimigo e vamos dizer: estou em uma grande obra e não posso parar. Deus está comigo nesta obra, eu não posso parar. Deus me deu a sua graça, estou em reconstrução, eu não posso parar. Deus começou uma grande obra na minha vida, eu não posso parar.